Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre literatura decolonial, ou pelo menos de uma parcela, uma parte dessa literatura decolonial. Explicando, literatura decolonial é a literatura que tenta se afastar do eixo colonizador. O que é isso? É o eixo europeu, onde a gente vai ter uma literatura baseada na cultura eurocêntrica, como a cultura viking, a cultura céltica, a cultura desses países tradicionalmente brancos que a gente tem, que colonizaram o planeta. A gente sabe que existem muitas outras culturas, muitas mitologias riquíssimas que a gente pode explorar. Uma delas seria a mitologia das religiões de matriz africana. Então eu vou falar um pouco sobre livros de fantasia, ou aproximados à fantasia pelo menos, que tratam sobre essa questão de religiões de matriz africana. Especificamente, o meu foco vai ser em livros que falam sobre a Umbanda e o Candomblé, ou falam aproximado a isso. Lembrando que Umbanda e Candomblé são religiões brasileiras. Elas foram criadas aqui no Brasil. O Candomblé foi criado no século XIX na Bahia e a Umbanda foi criada no século XX no Rio de Janeiro, especificamente em São Gonçalo. Então elas são cultura brasileira. Elas apenas utilizam... Passando a moto. As religiões, elas apenas utilizam a origem africana dos orixás, desses cultos que vieram. Para quem não sabe, como se formou essas religiões? A gente teve a escravização das pessoas negras vindas da África. Quando eles vieram para cá, eles já tinham religiões lá na África, eles já tinham cultos, eles já tinham muita coisa. Mas aqui no Brasil, para eles, a gente vai poder falar que teve registro do que a gente considera hoje como religião de matriz africana, ali por volta do século XVII, especificamente 1685, que é o Calundo. Calundo? O Calundo. O Calundo, ele era mais ou menos uma roda de batuque. Então a gente tinha esses escravizados que estavam fazendo referência às suas entidades, aos seus orixás, aos seus seres superiores, através de danças e batuques em atabaque. E aos poucos isso foi se mesclando com outros elementos. Então a gente vai ter o Calundo virando a cabula e virando o candomblé Angola. A cabula, ela vai misturar o Calundo, que é esse culto africano, junto com algum sincretismo do catolicismo e da pagelança indígena. Então, o cabulo é o que vai acabar virando, eventualmente, a Umbanda. Então, a gente vai ter esses elementos misturados dentro da Umbanda. Então, a gente tem esse culto, por exemplo, aos caboclos e às fecheiras, que são entidades indígenas que a Umbanda cultua. Já o candomblé Angola, ele vai se misturar com outros candomblés que vão chegando vindo de outras nações, porque a gente tem que entender que para o candomblé a gente vai ter diferentes nações com diferentes cultos. Então a gente vai ter as nações de Congo, Nagô, Angola, Ijejax, Jeje e Queto. Então cada uma dessas nações dentro do candomblé, ela traz um tipo de ritualística diferente. Por isso que a gente tem diferentes tipos de candomblé. Então às vezes um local faz um canto, usa o ponto de um jeito, o outro local canta o ponto de outro jeito. Algumas ritualistas vão ter diferenças. Tudo se refere a essas nações que acabou chegando e que acabou misturando, fazendo assim com que o candomblé tivesse algumas diferenças de local para local. Então tem essas diferenças. A mesma coisa acontece com a Umbanda. Se você parar para ver, não é necessariamente a Umbanda que é cultuada aqui no Ceará é igual que é cultuada no Rio de Janeiro, que não é igual que é cultuada na Bahia. Então elas vão ter algumas diferenças regionais. Mas, no geral, o que a gente vai ter são religiões de matriz africana, que tem o culto aos orixás, que tem culto a entidades e que tem essa origem comum. E aí, como é que isso acaba indo para os livros? Muitas pessoas, a gente tem visto muitos autores utilizando essa cultura como base para escrever a sua literatura.
E isso não tem sido feito apenas por autores brasileiros. Vale lembrar que a gente tem alguns autores americanos que estão estudando candomblé e umbanda para escrever as suas próprias histórias, sendo eles americanos, jamaicanos, sei lá que país. O primeiro que eu vou indicar aqui é uma autora americana, que eu não lembro agora o nome, que é a autora de Filhos de Sangue e Osso. Filhos de Sangue e Osso, a autora veio para o Brasil, se eu não me engano, ela veio a Salvador estudar toda a questão do candomblé para poder escrever o livro. Então o livro ele é fortemente pesquisado e baseado na cultura do candomblé. E ele vai falar muito sobre essa questão dos filhos, por isso que o nome é Filhos de Sangue e Osso, dos filhos de orixá. Ele vai ter essa coisa. Dentro do livro, a gente vai ter os mágicos, que são pessoas que têm habilidades mágicas e essas habilidades estão ligadas ao seu orixá. Então, por exemplo, se você é um mage da nação de Xangô, você vai mexer com fogo. Se você é um mage da nação de Iemanjá, você vai mexer com água. E aí você vai ter essas questões. Eu confesso que eu ainda não li o livro. Eu tenho ele em e-book, mas eu não li. Mas é uma história que eu tenho muita curiosidade de ler, porque ela parece muito interessante. E ela tem essa coisa da alta fantasia. Então a gente vai estar em um mundo inventado, que não é o mundo da nossa realidade, e que ele é todo pautado nessa cultura iorubá. Então é uma cultura muito rica e muito forte, que eu tenho muita vontade de ler. Outro livro, dessa vez eu li, é O Imenso Azul Entre Nós. Esse livro é fantástico, ele vai ter um elemento fantástico sim dentro da história dele, mas ele é um elemento fantástico quase real. Para mim, ele é muito próximo do que a gente acredita dentro da religião, que é o que acontece. Então ele não é exatamente fantástico, ele é um relato religioso quase. Porque assim, a gente acredita que alguém da religião, alguém possa expressar o orixá. E eu tô pensando aqui se isso não é spoiler ou não. Enfim. O livro ele vai tratar da história de duas irmãs. Elas são africanas, elas moravam numa aldeia africana. E aí, uma noite, a aldeia delas é atacada, elas são capturadas para serem vendidas como escravos. E aí a gente vai ver a jornada dessas duas irmãs se separando. Uma acaba indo parar em um grupo de pessoas, um grupo de missionários cristãos. Então ela vai crescer com essas pessoas. A outra, ela acaba indo parar com uma mãe de santo, que é uma mulher que ela tá na África ainda, ela vai encontrar com essa mulher na África, mas essa mulher já morou no Brasil. Ela se tornou mãe de santo no Brasil e voltou para a África. O livro se passa, não lembro, acho que século 17, 18, eu não tenho muita certeza. Algo por aí. Eu acho que se passa no século 18. E aí, essa menina vai ser iniciada no culto, vai ser iniciada no candomblé. E a gente tem alguns trechos que falam sobre o ritual que ela passou, sobre como foi a feitura de santo dela. A gente vê todo isso acontecendo. E é uma história muito bonita, muito tocante, muito sensível. Se você for da religião, ela é ainda mais tocante. Eu acho que ela tem ainda maior significado. Mas se você não for da religião, ela continua sendo muito, muito bonita. Então, eu acho que é uma leitura que eu recomendo bastante. Uma leitura que me comoveu muito ano passado. Foi uma das minhas melhores leituras de 2021. Então, acho que vale muito a pena. A terceira indicação que eu vou dar é O Segredo do Oceano, da Natasha Bowen. O Segredo do Oceano, inclusive, é um livro que eu trabalhei nele. Eu fiz a revisão dele. E ele não necessariamente vai falar sobre uma religião de matriz africana. Ele não vai falar sobre candomblé ou sobre umbanda. Pelo menos não como os outros dois fizeram. Aqui a gente vai estar mais focando na questão dos orixás. O Segredo do Oceano, ele vai tratar da Semideula, que é uma Mamawota. Mamawota é uma entidade, tipo uma sereia, criada por Iemanjá para resgatar as almas perdidas no oceano. As almas de pessoas que morreram no mar. Só que um dia, a Semi, ela salva uma pessoa que está viva. E aí, isso acaba ofendendo Olodumaré, que é o ser superior. E aí, ela precisa correr numa missão para pedir perdão a Olodumaré. Só que para fazer isso, ela precisa encontrar umas pedras preciosas, que Exu está de olho nessas pedras preciosas e quer conquistar. Então,
Exu tá indo atrás dela para impedir que a Semi consiga fazer o que ela precisa para pedir perdão e conseguir as pedras no lugar. Então a gente tem toda essa aventura. Isso aqui é baseado na Lenda da Pequena Sereia. Vai ser uma duologia, então essa primeira parte vai ter uma segunda parte. A segunda parte vai ser lançada em inglês esse ano ainda. Se eu não me engano, acho que setembro, outubro. Eu não sei se vai sair no Brasil nessa mesma época, mas o livro, a primeira parte já foi publicada aqui no Brasil pela editora Alt. Então a gente está esperando que saia a segunda em breve. Falando agora um pouco da minha literatura. Para quem não sabe, eu sou escritor. Eu escrevo literatura fantástica, eu escrevo fantasia. E a minha primeira obra de lançamento foi A Noite Cai, que é uma fantasia urbana que trata de bruxos de mitologia iorubá. Então a minha intenção foi, desde o começo, falar um pouco sobre esses seres mágicos que têm a magia vinda de um orixá. Na história a gente vai acompanhar Ana Cecília e Bernardo, respectivamente. A Ana é filha de Oxóssi, a Cecília é filha de Ansã e o Bernardo é filho de Xangô. Então a gente vai ter essa aventura onde eles vão ajudar um lobisomem a voltar da forma lobo para a forma humana, tendo que passar por 7 igrejas da cidade de Fortaleza antes da meia-noite. Então eu quis trazer essa aventura urbana, eu quis trazer esse cenário regional, trazer Fortaleza, botar em pauta isso. Eu quis brincar um pouco com a lenda urbana dos lobisomens, que é uma coisa que a gente tem culturalmente dentro do Brasil. E eu queria trazer essa questão dos orixás, mostrar esse grupo de pessoas que faz parte de terreiro. Então eu queria mostrar muito essa realidade porque eu cresci com isso, minha avó era um bandista, então eu cresci frequentando terreiro. Hoje em dia eu sou um bandista, né? Eu já frequento o meu terreiro há mais de um ano. Eu já sou iniciado, então tem tudo isso. Então eu quis muito trabalhar esse tipo de fantasia e eu acho que foi uma fantasia que fez muito sentido pra mim. Além de ter A Noite Cai, eu ainda tenho Artes Mágicas de Ignoto. Essa é uma coletânea que trouxe diversos autores brasileiros escrevendo dentro do cenário de uma escola de magia nacional. Então a gente vai ter vários autores aqui escrevendo vários tipos de magia que cabem dentro dessa escola. E aí quando eu fui chamado, eu disse que eu quis continuar escrevendo sobre essa magia iorubá. Então eu escrevi aqui Filho de Ossan, que é Ossan, para quem não sabe, é um orixá das ervas, é um orixá que cuida das plantas, é um orixá para quem você geralmente tem que pedir acesso quando vai mexer com alguma coisa de erva. E aí eu quis trabalhar essa questão. A gente vai ter um filho de Ossan, a gente vai ter uma filha de Nanã, a gente vai ter alguns lobisomens, a gente vai ter um jogo de queimada mágico envolvendo várias formas de magias diferentes, não apenas a magia orixá. Então a gente tem essa diversidade aqui de magia, incluindo a magia iorubá. Então esse livro aqui está disponível, ainda tem acho que algumas cópias lá no perfil da Corvus, se você quiser a versão física. Se você quiser a versão e-book, você encontra na Amazon, publicado pela Dame Blanche. Outra publicação que eu também fiz ano passado foi Fábulas e Lendas Africanas Reimaginadas. Aqui, 13 autores, a pedido da Escureceu, reimaginaram lendas tradicionais africanas, lendas itãs, poesias, contos tradicionalmente africanos, e reimaginaram como seria narrar essas histórias eles mesmos. Eu vou contar aqui o chamado de Ifá, que é o Batula, que é a história quando foi feito o primeiro Babalorixá. Então eu vou tratar desse chamado, dessa coisa pela premonição, para você se tornar um filho de santo. Bem, no caso aqui é um pai de santo, né? Para você se tornar um pai de santo. Então, inclusive esse conto faz parte do universo de A Noite Cai. Ele é um prequel, ele vai contar um pouco do que aconteceu 7 anos antes de A Noite Cai acontecer. Mas aqui a gente tem diversos outros contos ligados à cultura africana. Então a gente vai ter contos sobre Beji, sobre outros orixás, outras entidades. Então recomendo muito esse livro aqui, é bem interessante. E o mais engraçado é que esse livro, ele fez o caminho reverso. Então a gente pegou lendas africanas e reimaginou como brasileiros, e agora a gente vai mandar esse livro de volta para a África. Então ele, através de
de um projeto, ele foi enviado. Algumas cópias dele foram enviadas para Angola. Então a gente fez esse processo reverso já. Além de mim, existem outros autores brasileiros que estão escrevendo coisas muito fantásticas. Um deles é Juan Julian, que talvez você conheça ele pelos livros Querido Ex e Maldito Ex, que são os lançamentos dele pela Galera Record. Mas além desses dois livros, ele já publicou o conto A Sétima Onda, que é uma história de ano novo, onde a gente vai ter um foco um pouco na questão de Oxumaré, umas questões de sonho. É uma história muito interessante. Eu gosto muito da reflexão que o Juan ele geralmente traz nas suas obras. Nessa aqui ele vai muito refletir sobre essa coisa de o que é certo, o que é errado, ao que você tem que se apegar e ao que você tem que deixar para trás. Então eu acho muito interessante como ele faz isso nesse livro. Além de A Sétima Onda, a gente também tem, que foi um lançamento mais recente dele, O Filho da Noite Estrelada. Este conto ele vai tratar sobre Seu Zé Pilintra, para quem é devoto de Seu Zé. E é uma releitura de O Conto de Natal, então a gente vai ter uma versão brasileira com sotaque africano sobre esse conto de A Noite de Natal, em que a gente tem onde a gente vai ver os fantasmas do Natal passado, presente e futuro. Só que aqui a gente vai ver tudo com as entidades da Umbanda, então a gente vai ter tudo aqui acompanhado pelo Seu Zé, que é um malandro, que é uma entidade muito forte dentro da Umbanda, que é uma entidade muito presente na vida de muitos umbandistas e é muito presente na minha vida. E esse conto é um conto assim fantástico, acho que vale muito a pena você ler. Ele é maravilhoso, ele tá disponível, você pode ler tanto baixando ou comprando o livro, né? Ele não tá caro, acho que ele tá R$10. Ou você pode acessar pelo Kindle Unlimited. Se você não tiver Kindle Unlimited, eu vou deixar aqui embaixo um link para você pegar. O que é o Kindle Unlimited? É basicamente a Netflix dos livros. Então, é uma plataforma que vai ter onde você tem acesso a milhares de títulos que você pode simplesmente pegar emprestado, ler e devolver sem pagar nada mais por isso. E nesta semana, hoje é sexta-feira, tá tendo uma promoção de 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99. Então você pode ter um acesso de 3 meses pagando pouquíssimo. Então vale muito a pena. Além do Juan, de mim, a gente também tem o Fábio Cabral, que eu vou deixar aqui os 3 títulos de livros dele. Eu confesso que eu não lembro de cabeça o nome, porque é muito grande. É o Ciborgue da Rua 13, A Menina do Facão Furioso, O Blogueiro de Alguma Coisa, não sei das quantas. Eu sei que o Cabral, ele cria essa... É meio fantasia, meio sci-fi, meio afrofuturismo. Tudo isso usando muita mitologia Yorubá. Se eu não me engano, tudo se passa no planeta Ketu 3. Então a gente já tem esse reforço da questão da nação candomblessista de Ketu, que eu acho muito interessante e que tá ligado muito à cultura do próprio Fábio, que se eu não me engano ele é de Oxóssi. Posso estar errado? Mas tem isso, são livros também muito bons, que estão disponíveis para quem quiser comprar. Então o link de todos os livros que eu tô falando aqui, eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem, certo? Assim como eu vou deixar o link para você conferir também o Kindle Unlimited. Além desses, eu queria fazer 2 menções honrosas, porque são livros que eles têm algumas relações, mas não é completamente ligado a uma religião de matriz africana. O primeiro que eu queria falar é Agora que Ele Se Foi, da Elizabeth Acevedo. Esse livro aqui, ele vai falar sobre 2 irmãs, uma que mora nos Estados Unidos, a outra que mora na República Dominicana. Elas têm o mesmo pai, mas elas são irmãs de mães diferentes e elas não sabem da existência uma da outra. Então acontece isso e a trama é em cima da história dessas 2 irmãs. Beleza, só que a que mora na República Dominicana, ela mora com a tia. E a tia dela pratica santeria. E a santeria é uma religião de matriz africana. É a versão caribenha do que seria, sei lá, a Umbanda ou um Candomblé. Ela tem muitos elementos parecidos.
E eu reconheci muita coisa quando eu tava lendo, então eu achei que valia a pena falar. Tipo, não é a Umbanda e o Candomblé que a gente tem, mas ela tem elementos muito próximos, muito similares, e você reconhece. Existe também a devoção aos orixás, então tem isso, ela é muito parecida. E eu achei que valeria a pena, apesar desse livro não ser de fantasia, ele é um livro contemporâneo. É Leopardo Negro Lobo Vermelho. Esse livrinho aqui, ele tem elementos de cultura africana. Então ele vai ter algumas entidades, ele vai ter alguns espíritos, algumas criaturas. E algumas vezes a forma como os personagens falam sobre antepassados e ancestrais e como eles se comunicam parece muito com essa questão do como a gente vê a comunicação com a entidade, com a ancestralidade dentro da Umbanda e do Candomblé. Então, por isso eu acho que valia a pena também trazer essa referência. Ele é um livro de fantasia, ele é um livro incrível de fantasia, diga-se de passagem. Ele é fantástico, ele é muito complexo, ele é muito rico, ele tem muito essa questão da oralidade, da cultura oral, da passagem de histórias através da fala. E por causa dessas questões, e por trazer muito forte a cultura africana, enraizado dentro de ritos, de passagens, de cultos, de seres, ela acaba lembrando algumas coisas dentro das religiões de matriz africana, apesar de não ser o foco desse livro. E por último, eu vou indicar aqui essa coletânea, Se a Coroa Fosse Minha. É uma coletânea de histórias de princesas, então história contemporânea, não é uma fantasia. Mas aqui dentro tem um conto meu chamado Paixão de Ori. Paixão de Ori, ele é baseado num curta que foi feito aqui no Brasil chamado Amor de Ori, que é baseado no Itan, que é um poema africano, que conta sobre quando Yansan se apaixonou por Oxum. E aí eu basei toda a história do meu conto nessa questão da relação de Yansan com Oxum. Então eu fiz tudo isso baseado. Então, por exemplo, a minha protagonista se chama Bárbara, porque Santa Bárbara é o sincretismo de Yansan dentro da Umbanda. Já a personagem Adeola, que é a nossa princesa, ela é uma princesa africana de um reino relacionado a Oxum, um reino fictício relacionado a Oxum. Então eu trabalhei toda essa dinâmica da relação de Yansan com Oxum. Então ela tem um pouco da cultura africana, sim, dentro dessa história, que não é uma fantasia, que é um contemporâneo, história de princesas, mas que ainda assim tem uma conexão. Essas são as histórias que eu lembrei, que eu já vi, que eu já consumi, que eu conheço, que tem relações com a mitologia Yorubá, com a mitologia das religiões de matriz africana. Eu acho que é muito importante que a gente esteja popularizando essas coisas, fazendo as pessoas verem que não é nenhum bicho de sete cabeças, que é uma história muito bonita, que é uma história rica, e a gente poder estar espalhando essas coisas. Eu sei que existem outros autores que já escreveram sobre histórias com elementos, como, sei lá, a presença de Exu, alguma coisa assim. Alguns eu já li, não foi bom. Isso acontece. Porque, assim, todas as pessoas que eu falei aqui, ou são grandes estudiosos, ou são praticantes das religiões de matriz africana. Especialmente os brasileiros. Os brasileiros são todos pretos, praticantes da religião. Então a gente tem esse cuidado, essa sensibilidade de fazer. Às vezes eu acho que muitas pessoas brancas ou fora da religião, acho nem necessariamente branco, porque tem muito branco dentro da religião que vai ter essa sensibilidade, mas pessoas que não são da religião acabam perdendo o tato e escrevendo coisas que são um tanto quanto ofensivas ou não estão muito corretas. Então eu já li algumas histórias que não foram agradáveis, e aí eu tenho algumas questões com relação a isso. Mas a gente está vendo cada vez mais esse movimento de pessoas contando as suas próprias histórias e valorizando as suas próprias culturas. E isso é muito legal, muito bonito. Esse é o tipo de diversidade que a gente precisa estar sempre valorizando. Então, se você já leu algum desses livros, comenta para mim qual deles você gosta. Se você ficou com vontade, comenta para dizer qual é o que você pretende ler. E se você já leu algum livro que você achou bem feito, me recomende. Eu sempre quero ler mais histórias. Eu sou Camila Cerdeira, eu vou ficando por aqui. Tchau!